Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro do Evangelho de São Lucas, o doutor Lucas, né? O Evangelho, cada Evangelho considera Jesus de uma maneira, e o Evangelho de São Lucas, ele é considerado o Filho do Homem. Então, 14 de São Lucas, versículo de número 15, fala da grande Santa Ceia. Diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Muito bem. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O nosso tema hoje é domingo de missões, né? O tema é missões. Mas o nosso tema hoje é o seguinte: muitos são os convidados, mas são poucos os escolhidos. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos dar prosseguimento nessa noite à nossa palavra, aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para passar para a igreja. Às vezes, irmãos, a gente pede ao Espírito Santo uma mensagem. Essa mensagem, eu venho com ela, uma luta com essa mensagem, desde a semana passada. E ouvindo assim uma voz sempre para mudar. Mas muitas vezes a palavra de Deus ela é para exaltar, para consolar, para corrigir e para edificar. Aí sempre tinha uma coisa: não, essa mensagem muda de mensagem. E eu orando a Deus duro, falei: não vou mudar de mensagem. Essa mensagem o Senhor colocou ela no meu coração, na minha mente, para ministrar sobre essa palavra. Então nós vemos o seguinte, em Mateus 22, 14, é que fala isso. Porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Agora eu não sei se é o 15, ou se é o 13, ou se é o 15, que fala de uma outra maneira, vê para mim. Não, esse aqui é o 15, então é o 13, faz favor. Que eu não anotei aqui. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, e levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aí é o 14 que nós lemos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É quase a mesma coisa. Lá fala de bodas, aqui fala de ceia. Então é um pouco diferente. Mas essa é a palavra-chave, irmãos. Muitos são chamados. Quantos são chamados? São muitos. Mas poucos daquele monte de chamado. Muitas vezes, entre 1000 chamados, às vezes 100 são escolhidos. E 900 são recusados. Não é recusado porque Jesus recusou, não. Porque ele não faz acepção de pessoa. É recusado porque a pessoa não interessa, a pessoa interessa mais pelas coisas, às vezes do mundo, as coisas passageiras, porque as coisas eternas, as coisas que Jesus, ele veio para nos mostrar que tudo é possível na nossa vida, para nos perdoar pecado, para nos preparar uma morada celestial, para todos aqueles que crêem, nos livrar daquilo ali do inferno. Mas muitas vezes a pessoa não entende. Muitas
muitas vezes a pessoa não entende, valoriza muitas coisas daqui e poucas coisas celestial. As coisas preparadas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais ódio, não tem nada disso. Porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Então não haverá, mas a pessoa às vezes ele não entende e nem tampouco ele esforça para entender, para aprender. E muitas vezes nós temos que esforçar. As coisas de Deus, Mateus, me parece que é 11, 12, diz que o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, é tomado por força. É tomado por força. E só apodera dele quem esforçam. Aí, está escrito ali, ó, Deus os dias de João Batista até agora, até hoje, se faz violência no reino do céu, e pela força, se apoderam dele. Então, muitas coisas do reino do céu, para nós conquistar, tem que esforçar. Tem que esforçar. Tem que mandar a preguiça embora. Tem que mandar o desânimo embora. Tem que mandar a tristeza embora. O Salmo 16, 11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, para vir, como diz o salmista, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, vou à casa do Senhor. É como eu disse, aqui não é a casa do Senhor, mas é a congregação do justo e a assembleia dos santos. A Bíblia fala isso, onde nós reunimos para adorar a Deus, para exaltar o nome santo do Senhor. Então, é o que nós lemos, diz, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Mas o versículo anterior, que o 12 diz assim, 14, 12, e dizia também o que o tinha convidado. Então aqui está mostrando o nosso dever de convidar a pessoa para esse banquete, para comer pão no reino de Deus com o Senhor. Aí está escrito, e dizia também o que tinha convidado, quando deres um jantar, ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. O 13, mas quando fizeres convite, chama. Irmão, isso aqui é que aperta sem abraçar, irmãos. Essa palavra aqui é que aperta a gente sem abraçar. Quando fizer convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Recompensado na ressurreição dos justos. Agora nós vamos dar continuidade no 15, aonde nós lemos. O 15 é a continuação desses versículos que nós lemos, do 13 e do 14. E nós lemos o 15, agora nós vamos ler o 16. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Isso aqui é muito importante, tá, irmão? Na nossa vida espiritual, porque muitas vezes que nós lemos, isso é verdade mesmo, tá? Às vezes as pessoas convidam aquele que às vezes pode retribuir ele as coisas.
Mas a nossa retribuição de tudo que nós façamos na obra de Deus, na pregação do Evangelho, na pregação das boas notícias, nós vamos ser recompensados na consumação do século. Aí é que nós vamos ser recompensados de tudo que nós fizemos, das boas obras, de tudo que nós fizemos. Aí ele continua assim: porém ele diz, um certo homem, esse certo homem, irmão, compara o próprio Deus. E como eu falei que o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, outro evangelho, o João é o verbo divino, Marcos é outra coisa, que eu não guardo agora na memória, mas cada um do evangelho apresenta Jesus como tal. Aí ele continuou que um certo homem fez uma grande ceia e convidou poucos, irmãos, não, muitos. Convidou muitos, foi muita gente, porque este homem, Deus não é homem para que minta, a Bíblia fala lá no livro de Números, e nem o filho do homem para que se arrependa. Este homem, ele quer a sua casa cheia, porque ele é um pai amoroso, ele quer um pai de amor, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Ele é um pai de amor, então ele quer ver a casa cheia. Então ele mandou convidar muita gente, para encher, irmão. No Evangelho de João 14:1, fala que Jesus foi preparar morada para cada um de nós, para onde ele estiver, nós está também junto com ele, irmão, podendo compartilhar das grandezas, da beleza de Deus, da grandeza de Deus, das maravilhas do céu, daquilo que Jesus comprou, não com preço, não com ouro nem com prata, mas comprou com o seu sangue precioso, o seu sangue carmesim, que não era sangue contaminado. Ele quer encher a casa, aí está vazio. Deus, quando olha, irmão, Deus entristece o coração. Deus mandou que convidasse para encher. Às vezes, irmão, nós julgamos responsabilidade para cima dos outros. Se é para pastor. Não, o Evangelho de Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crê e batizar será salvo. Os que não crê já está condenado. Esse sinal acompanharão os que creem em meu nome, pisarão serpente, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Não causará dano algum. Poder, Deus deu poder para fazer. Agora a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da igreja do Senhor. É daquele que um dia levantou a mão, aceitou Jesus, passou pelas águas, está com o nome escrito no livro da vida, mas nós não podemos conformar se o meu copo está cheio e o dos outros está vazio. Tem gente com sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aí o 17, ele continua dizendo assim: a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados que já tudo está preparado, que já tudo está preparado. Já está preparada a ceia, igreja. É só um pouquinho de tempo, é pouco tempo, está preparada a ceia. Jesus está buscando, irmão. Jesus está à porta para buscar a sua igreja.
Este mundo, ninguém aguenta mais o que está acontecendo aí neste mundo, não, irmãos. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos acomodados, nós estamos dormindo um sono espiritual, não podemos fazer isso, que Jesus está voltando, a ceia já está preparada. E quando ele partiu daqui, ele diz que até fez a última Páscoa e depois instituiu a Santa Ceia. E falou que queria muito comer a Santa Ceia conosco. Ele quer, irmão. Ele quer, a vontade dele é que nós estejamos lá com ele para comer a Santa Ceia junto com ele. Aleluia, aleluia, porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado deste mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado deste mundo. Só continua no pecado quem quer. Que o pecado isola a gente de Deus, é igual uma fita isolante, que a gente casca um fio e passa a fita isolante nele. O pecado isola, mas não é motivo de desculpa, porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar o nosso pecado. Aí ele continuou aqui, no versículo 18. Versículo 18, diz assim: todos a uma começaram a recusar-se. Vou falar um português melhor aqui, recusar. Começou a recusar. Não, eu não quero, eu não vou, não precisa me chamar. Você, irmão, você já falou assim com pessoas, irmãos? Que a pessoa diz assim: ei, quantas gente já me chamou para ir na igreja deles, eu não fui. Eu não mudo de religião. Eu não vou mudar da minha religião. Não precisa me chamar. Eu estou ocupado. Isso que nós vamos ler aqui, irmão, acontece no dia de hoje. Eu trabalho muito. Eu comprei um sítio que agora eu tenho que cuidar dele. Eu casei. Mas será, irmãos? Será que Jesus está em que posição na nossa vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar e daí por diante. Aí começou a todo recusar, falar até mais claro aqui, recusar, e disse o primeiro que a gente às vezes pregou para ele, tá, irmãos? Comprei um campo, e importa, e veio, rogo-te que me haja por recusado. E outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. Rogo-te que me haja por recusado. E outro diz: casei-me com minha esposa. Claro, casar é com a esposa dele mesmo, né? E portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o servo disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e varados, e força, presta atenção nisso, tá, irmãos?
e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Minha casa se enche. Eu acho que é só até aí. Folhos, a minha casa se enche. É aqui que eu quero parar um pouco, irmãos. E forçam. E forçam. Irmãos, muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, né, na nossa vida de cristão, de anunciador das boas novas, nós vamos ser chamados de enjoado. Eu já fui. Glória a Deus por isso. Quantas vezes eu já fui? Quantas vezes já falaram, o São Antônio é muito bom, mas tem uma coisa, o São Antônio é muito bom, mas tem uma coisa, que ele fala, ele só fala em Jesus. Mas eu vou falar mais de quê, irmãos? Meu coração está cheio dele, meu coração está cheio dele. A boca fala, o coração está cheio. Então as pessoas, mas está falando para a gente forçar, para entrar, irmãos. Porque o Senhor Deus, irmão, Ele não quer a casa vazia. Ele quer a casa cheia. Amém? Está dando para entender? Ele quer a casa cheia. Não pode ficar vazia. Não pode ficar vazia. Deus não quer que ninguém se percam. Deus não quer que ninguém se percam. A minha casa se enche. Ele quer a casa cheia. Ele quer a casa cheinha. Porque é triste, irmão. Do outro lado é triste. Do outro lado, Jesus, ao terceiro dia, Jesus aí desceu lá no inferno. E tomou a chave da mão de Satanás. A chave da morte. Da mão de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele bombardeou o inferno para povoar os céus. Ele tomou a chave. E nos deu essa chave. Porque a chave estava na mão de Satanás. Ele matava, ele zombava, ele roubava e destruía. Agora tem o 24, que diz assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ah, irmão, isso aqui é triste. Nós lemos lá em Mateus, não foi? Nós lemos lá em Mateus o que acontece, 22, 13, 14. Muitos são os convidados, mas pouco escolhido. Por quê, irmão? Porque o homem olha a aparência, mas Deus sonda o nosso coração, irmãos. Não adianta nós querer desculpar com Deus. Ah, não, eu não estou fazendo isso, eu não estou ganhando alma, eu não estou pregando, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho esse outro compromisso. Mas Deus quer encher a casa. E a casa de Deus, irmãos, Deus poderia, Jesus poderia, se Ele quisesse, mandar os anjos para pregar. Porque os anjos é mensageiro dele. Mas ele confiou em quem? Em mim. Ele confiou em nós, irmãos. E às vezes nós não pregamos porque nós ficamos com medo da pessoa ficar com raiva da gente, irmãos. Misericórdia. A palavra diz em Mateus 5, a bem-aventurança. Fala, bem-aventurado quando nos perseguirem. Quando nos perseguirem, porque maior é o quê? É o nosso galardão. Quem quer galardão, irmão, não pode importar com a perseguição. Porque o evangelho, se perseguiu Jesus, vai perseguir nós também. Vai perseguir nós. Vai perseguir. Não adianta a pessoa sair fora da realidade.
Então não aceita Jesus. Porque medroso não é do reino de Deus, não. Medroso não é no reino de Deus. O servo de Deus, ele tem que ser ousado. Então Jesus mandou convidar esse tipo de pessoas. Porque os outros não eram dignos do convite, irmãos. Não era digno de convite, ser convidado. Mas Deus tem plano na vida de todo ser humano. Mesmo que causa dor em nós. Mesmo que causa sofrimento. Mesmo que causa zombaria com a nossa pessoa. Aí lá vai o crente, lá vai aí o fanático, lá vai aí o Bíblia, lá vai aí levar dinheiro para o pastor. É assim que eles falam, irmãos. Ainda que faça isso, maior é o nosso galardão. Maior é o nosso galardão. É o que Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo 4,6. O apóstolo Paulo diz isso, em 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Olha o que ele fala. E o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele continua. Desde agora a coroa da justiça. Ai, irmãos, isso aqui, irmão, é o maior prêmio da nossa vida. Isso aqui é o maior galardão da nossa vida. Isso aqui é a coroa da justiça. Me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz que nos justificou, que justificou Paulo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos o que amarem a sua vinda. Nosso coração, irmão, tem que estar voltado para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. Vamos trabalhar, vamos sonhar, vamos conquistar, mas viver espiritualmente como ele vier, como ficasse tudo aí, o seu carro, a sua casa. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, na volta dele. Vamos trabalhar assim, mas vamos pensar nisso, que a qualquer momento ele está voltando. Ele está voltando, qualquer momento ele está voltando. Não é tempo de bobear, irmãos. Não é tempo de titubear com as coisas de Deus, porque ele está voltando. E a qualquer momento, irmãos, nós vamos ter surpresa nessa face da terra, tá? Nós vamos ter surpresa nessa face da terra, porque o Senhor está preparando um povo escolhido, um povo santo, uma nação eleita, um povo santo. Ele está preparando, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Me parece que é Hebreus, não sei se é Hebreus 10, 6 ou 11, 6. Não deixa para lá. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele está preparando um povo santo. E aquele pessoal que foram chamados, Jesus diz que eles não eram dignos, porque eles valorizou tudo aqui na terra, menos o convite dele, menos o convite para a salvação, para participar com ele no reino de Deus, na ceia com ele, lá na glória onde nós vamos, igreja, está com ele, participando dessa santa ceia. Aí as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas não é bem assim não é bem assim. Pede o Senhor,
Pede o Senhor uma luz da interpretação da palavra dele. Como vai ser? Como vai ser? No livro de Mateus, de São Mateus, capítulo 10, 7, diz assim: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuis ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-os aí até que vos retire. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, tome para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutai as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então vamos parar por aqui. O Evangelho da glória de Deus, ele tem que se manifestar com cura. Isso é ordem do Senhor Jesus. Ele tem que manifestar com libertação. Ele tem que ser pregado desse jeito. Porque senão, irmão, não é Evangelho. Ah, mas então se a pessoa não for liberta, ela não vai ser salva? Não. Liberta do ódio, liberta do vício, liberta do adultério, liberta da prostituição, liberta de muitas coisas, irmãos. Tem que libertar. Teve uma pessoa de outra denominação que falou assim: mas esse negócio de oração para libertação, não existe isso não. Desde a hora que a pessoa entregou a vida para Jesus, ele é liberto. Às vezes, irmão, às vezes é e às vezes não. Às vezes a pessoa batiza, a pessoa entregou a vida e batizou, e aí continuou fumando, e continuou bebendo, e continua na prática dos mesmos pecados. Aí ele pode fazer tudo. Não pode? Ele pode fazer tudo, mas não pode entrar no céu. Por isso que a pessoa tem que libertar, a gente tem que lutar para a pessoa libertar do pecado. Porque o pecado é que isola a pessoa, nós e Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Deus seja louvado. Porque às vezes, igreja, a perseguição nossa
Não vem do vizinho, não. Não vem do vizinho. Não vem lá de longe, não. Às vezes ela vem de dentro de casa. Às vezes a pessoa, Satanás vai usar uma legalidade que a pessoa deu. Por isso que a palavra de Deus fala assim: sujeitar a Deus, resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. Às vezes vai usar dentro de casa, chamar de fanático. A minha mãe, mas meu pai agora não tem tempo para nós, só está na igreja, só vai para a igreja. Irmãos, é mensageiro de Satanás. Está contra a palavra ou não está? O que a Bíblia fala para nós, Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Serão acrescentadas tudo que nós necessitamos, tudo que nós necessitamos. O rei Davi diz assim: eu fui moço, que todo mundo foi, eu também fui. Agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que eu farei aqui no início aqui? O justo ora, o Senhor responde e livra do mal. E livra do mal. O Senhor responde. Eu farei mais, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas em casa, nem todos são evangélicos numa casa. Às vezes um professa a fé, a verdade, não estou falando fé, irmão, tem de várias fé. Se você vê Marcos, não sei se é Marcos, não vou deixar isso para lá, mas se você vê Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. A fé viva mesmo, a fé necessária para vencer, ela não é de todos. A fé de vencer é a fé em Deus. É que Jesus diz: tenha fé em mim, tenha fé em Deus. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Diz assim, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Por quê? Porque a fé não é de todos. Todos têm fé, mas colocada em outro, supersticiosa. Fé supersticiosa, não essa fé. A fé supersticiosa é essa aqui, irmão. Eu não posso levantar com esse pé. Eu tenho que levantar com o pé direito. É a fé supersticiosa. A mania que a pessoa, isso não é fé. Eu vou sair agora de manhã, não vai ter adversidade na minha vida, porque o Senhor está comigo. A vara do Senhor, a tua vara, Senhor, e o teu cajado me consola. Essa é a fé. Agora, fé de superstição, não passa ali, porque tem uma macumba feita ali. Eu não vou passar ali, não. Vou passar de longe. Deus está falando, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Maior é o que está convosco que o que está no mundo. Isso aí é fé boba, irmãos. Isso aí é fé é o que o homem implanta. Não é a fé que Jesus Cristo nos ensinou. Então, numa casa, estou falando de casa, de família, as coisas não funcionam, é porque cada um professa uma fé. Quando todo mundo professa essa fé de Tessalonicenses aqui, 3:2, as coisas funcionam. Onde as pessoas professam outra fé,
a fé não funciona. Não funciona porque está todos numa mesma casa. É todos uma mesma família, é todos no mesmo sangue. A fé, se for contrária à fé que Jesus ensinou, é fé errada. Aí ele disse assim, Mateus 10, 34, 35 e 36. Diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Uai, que isso? Tem algo errado então? Uai, ele é o príncipe da paz, por que ele não veio trazer paz? Ele não é o príncipe da paz? Tem alguma coisa errada? Não tem não, irmãos. Deus não erra. Deus não erra. Deus, ele é tão justo, ele é tão sábio, que ele faz o homem sábio dessa terra voltar atrás. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada, palavra, tá, irmão? Não é espada de cortar, não. É espada de Hebreu 4:12, né? Não é espada de... então eu vou arrumar uma espada, vou pôr na cintura e que a pessoa vai ter que vir para a igreja. Não é isso não, tá? Ele diz assim, porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Está vendo, irmão, que divisão? E assim os inimigos do homem serão o quê? Os seus familiares. Seus familiares, porque não estão na mesma visão, irmãos. Não está na mesma fé, não é o mesmo Deus. É por causa disso. É Deus falso, é Deus de madeira, é Deus de bronze, é Deus de prata, é Deus de ouro, é Deus de coisa. Não está, irmão, não é isso. Então a espada é a palavra. Porque quando você vai falar a palavra para a sua família, eles não aceitam, irmãos. Só ouvem a palavra de Deus quem é filho de Deus. Só ouve a palavra de Deus quem é filho de Deus, quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito. Só esses, irmãos, só esse é que ouve a palavra de Deus, porque a natureza pecaminosa, ela já foi tirada de nós. O apóstolo Paulo, ele disse assim, não sou eu mais que vivo, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E outra coisa, 6,15 de Gálatas, ele disse assim, a glória dele estava em Cristo, quer ver? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. É isso mesmo. Mas tem um versículo que ele fala assim, que eu não me glorie em mim mesmo, mas eu glorie na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que estar crucificados para o mundo, irmãos. Nós não podemos fazer parte do sistema mundano. O sistema mundano. Então nós vemos aqui que os inimigos seriam da própria casa. Irmão, fora. A gente fala inimigo, sabe, irmão, mas inimigo é Satanás. Mas é aquelas pessoas que ele, como é que fala? Filosofam. Então ele bate, a mentira debatendo contra a verdade. A filosofia é coisa humana, então ela debate contra a verdade. É o sofisma.
Tem até um versículo que fala isso, não sei se é Coríntios 10, 1º ou 2º Coríntios 10, 4, o pastor Leandro falou isso aqui quarta-feira. Acho que é 1º ou 2º Coríntios 10, 4, quer ver o que fala? Glória a Deus. 10, 4. Ou é 1º ou é 2º, acho que é 2º mesmo, 2º carta de Paulo aos Coríntios. Não é a torcida corintiana não, tá, irmãos? Não estou torcendo aqui não, depois você vai falar que eu sou torcedor aqui de Corinthians. Aqui, é isso aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus é bom. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo argumentos, presta atenção. Os argumentos da pessoa não vale. Destruindo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está vendo, irmão? É o sofisma. Chama sofisma também. Todo argumento, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, irmãos. Por isso que o mundo odeia nós, porque nós queremos obedecer a Cristo. E eles querem fazer a vontade da carne. A vontade da carne. Por isso que a gente, irmãos, a gente tem que ser ousado. A gente tem que ser ousado. O que é ousadia? Ousadia. Vamos dizer assim, a pessoa que não tem medo. Porque o medo é a ausência de Deus. E Deus é a ausência de medo. Quando a gente confia mesmo de corpo e alma em Deus, nós não tem medo de morte não, irmãos. Nós não tem medo de ser preso por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, isso não me preocupa. Eu nunca fui preso por nada, mas bem-aventurados sois, se pelo o nome do Senhor nós somos perseguidos. E essa perseguição, nós já vemos aqui, irmãos. Essa perseguição, ela acontece dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Mas Deus diz, não tema que eu estou contigo. Não tema que eu estou contigo, eu te sustento. Eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, não tema. Deus é conosco. O Satanás não tem lugar, irmão, na nossa casa, não. Nós somos cabeça. Nós fomos escolhidos como cabeça, não foi com cauda, não. A cauda é nós que vamos pisar na cauda dele. Porque Jesus deu o poder de pisar serpente e escorpião. Nós não podemos desistir, sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós não podemos desistir? Eu vou te falar aqui porque que não pode desistir. Provérbio capítulo 19, 16. O motivo que nós não podemos e nem devemos desistir da nossa fé. Porque a nossa fé ela é alicerçada na rocha. Então diz assim, Provérbio 19, 16, diz assim, o que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que despreza os seus caminhos, morrerá. Quem despreza o caminho de Deus, morre, irmãos. Mas morrer todo mundo vai. Isso aqui é a segunda morte, irmãos. Isso aqui é a separação de Deus. Isso é a separação de Deus. Eternamente. Ou está com o Senhor 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 anos,
ou está afastado de Deus eternamente também. Quem guarda os mandamentos, guarda a alma da gente. Tem mais aqui. Sabe por quê? Ninguém com a sua riqueza. Eu fico pensando, onde nós lemos lá? Não, eu comprei uma fazenda, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém com a sua riqueza pode resgatar a alma dele ou de alguém. Salmo capítulo 49, 8. Salmo 49, 8. Já vamos para o final, tá, irmãos? Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Está dando para entender, irmãos? A salvação da alma é caríssima. Mas foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Não precisa dinheiro, é só crer. É só crer que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele resgatou a nossa alma da perdição. Ele tirou a nossa alma do Seol, ou do Hades. Ele nos resgatou, irmãos. Não com ouro, mas com sangue precioso. O sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós ficamos com pena da pessoa, ou com medo de falar com as pessoas, não ficamos? Ficamos. Poxa, é um grande amigo. Se eu falar isso com meu filho, com a minha filha, eu já estou de idade. Eles vão afastar de mim. Eles vão me abandonar. O Senhor fala assim: ainda que a mãe abandona aquele que o amamentou, ainda assim o Senhor não te deixará. Não te deixará. O Senhor não nos deixa, irmãos. E outra coisa, Provérbio 19, fala que o homem de grande ira, sabe aquela pessoa que é irado com as coisas? Eu não gosto desse crente, esse crente tem que sumir da minha vida. Esse Deus fala para a gente ter um tratamento com ele diferente, tá, irmãos? Um tratamento cuidadoso com ele. Às vezes tem que deixar ele passar por uma provação na vida, passar por uma luta muito grande na vida, para que ele se arrependa, tá, irmãos? Provérbio é claro sobre isso. Diz assim: o homem de grande indignação deve sofrer o dano. Deve sofrer o dano. Tem que deixar ele sofrer o dano. Aí fala um homem de grande indignação. Aí outros falam de grande ira. Tem pessoa que é indignado, irado com nós, com o servo de Deus. A gente nunca fez nada, é igual Jesus, nunca fez mal para ninguém. Eles crucificam. Se eles pudessem, eles pregavam também, levantavam a gente aí numa praça pública aí. Cruz nada, irmãos. Levava aqui no Riachuelo aí, pendurava a gente lá numa árvore, e metia a espada na gente. Irmãos. Aí fala assim, porque, continuando aqui, o homem de grande ira tem que sofrer o dano. Porque se tu livrares, ainda terás de tornar a fazer. Vai fazer tudo de novo, irmãos. Você prega para ele. Não, eu não quero saber nada, não vai para o inferno. Crente que se lasca para lá, não quer saber de crente não. Tem que deixar ele sofrer o dano, tá, irmãos? Tem que sofrer. O pão, Jesus falou que o pão é para os filhos, irmãos. O pão é para os filhos. O pão é para aquele que tem Jesus como Pai, como Salvador. O pão não é com os cachorrinhos não, tá, irmãos? Jesus falou isso com aquela mulher.
Enquanto que a mulher não se humilhou, falou, não, Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aí Jesus falou, uma mulher, grande é a sua fé. Mas tem que humilhar. Agora o de grande ira tem que sofrer o dano. Para quê? Tem mais aí. Tem mais, me parece que é o 20. Diz assim, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Sejais sábio. Muito bem. Vamos ver mais aqui, Salmo 119. Salmo 119, 67. Aí vem a resposta do 19. Está no Salmo 119, 67. É a resposta. Preste bem atenção à resposta. Por que a pessoa tem que sofrer o dano? Agora aqui o Salomão responde e diz assim, não, o salmista responde e diz assim, antes de ser afligido, fazia o quê? Andava certo? Antes de ser afligido, andava certo, irmãos? Andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Agora tenho guardado a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, por que tem a palavra, irmãos? Porque outra pessoa deu a palavra. A gente dá aquilo que a gente tem, irmãos. Então aqui ele está falando, agora tem a tua palavra. Vamos ver se tem mais aqui. A tua palavra, é só isso mesmo. Agora tem a tua palavra, que aprendemos, foi bom me ter fingido para que... Aí no 72, 119, 72. Melhor, vai prestando atenção, irmãos. Às vezes a gente não valoriza as coisas de Deus como tem que valorizar. Diz assim, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Do que milhares de ouro e de prata é a palavra do Senhor. Melhor do que ouro e prata é a palavra que Deus coloca na nossa boca. Romano 10, 8 e 9. Romano 8, 10, 9 e 10 diz assim. 10, 8 e 9, aliás. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está na nossa boca e no nosso coração. A nossa boca fala, o coração está cheio. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, irmãos. A fé é isso aí. A fé não tem segredo, não. Aí o 9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas a gente crê, visto que com o coração se crê para a justiça. E a boca? E com a boca se faz confissão para a salvação. A gente crê que nós já somos justificados por Cristo. Na cruz do Calvário, onde Ele morreu a nossa morte. Aonde Ele foi crucificado.
Ali Ele nos justificou. Aí nós cremos no nosso coração para a justiça. E com a boca, nós confessamos a salvação. Eu estou salvo porque Jesus morreu na cruz por mim. Você também pode ser salvo, que Jesus morreu por todos aqueles que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Irmão, no livro de Atos nós vemos várias passagens. Nós lemos várias passagens. Eu não vou esticar muito aqui, mas tem alguma coisa aqui que eu quero. Nós precisamos aprender, porque isso é questão de ousadia, para a gente continuar pregando o Evangelho. Atos 4,17, os discípulos foi ameaçado para que não falasse no nome de Jesus a homem algum, mas para que não se diz entre o povo, ameacemos-los rigorosamente. Isso que eu falo, irmão. Pode acontecer com nós? Pode. Rigorosamente, para que não fale mais neste nome a homem algum. Eles ameaçou, irmãos. Irmão, se acontecer isso de uma hora por outra, né, pastor Moisés? Não assusta não, irmãos. Não assusta não. Se você falar mais em Jesus Cristo, Deus já quer calar a boca de muita gente, irmãos. Igual tentaram aqui calar a boca dos apóstolos, Paulo, Silas, Pedro. Para que não divulga. Hoje já não pode falar nem religião dos outros mais. A gente já é condenado se fragar a pessoa falando mal da fé do outro, que seja errada, que seja uma fé em Satanás. É verdade que tem muita gente que tem fé no diabo. O que eu não tinha, quantas vezes eu vi a pessoa falar, o que eu não tinha que Deus não me deu, o diabo me deu. Então vai morar com ele na Quinta da Avenida. Não, Quinta da Avenida não, quem dera fosse, né? Quinta da Avenida só tem casão, né? Vai morar com ele na Quinta dos Infernos. Tá brincando com Deus? De Deus não que ninguém zomba. O que o homem semear, ceifa. A verdade tem que pregar. Eles queriam calar a boca de Pedro. Era o desejo deles. Deixa eu ver aqui, calar a boca de Pedro. Atos 5, 29 e 30. Porém, eles falam assim, não fala mais no nome desse homem, não prega mais esse homem. Aí Pedro falou assim, não, mas o que nós tem visto, às vezes, irmão, o que confirma na nossa vida, sabe o que é? É nós ver e ouvir. O que nós temos visto e ouvido é que esse homem não fez mal nenhum. Sabe por quê, irmão? Eu vou resumir aqui, rapidinho aqui. Isso é porque de um homem, 40 anos o homem estava doente, irmão. 40 anos. E foi curado. Está vendo, irmão? Está vendo como é que as coisas boas que a pessoa faz, irmão, não é levado em conta? Está vendo como é que o instinto do homem é mau, irmãos? Por causa de Pedro e João orou para aquele homem que estava enfermo, estava doente, estava aleijado. E ele foi curado, agora eles querem prender ele. Tiver um aleijado na praça lá, pastor Moisés, se nós chegar lá, começar a fazer uma oração para aquele aleijado que está lá na praça, e o aleijado sair andando, a testemunha não vai a nosso favor, não. Eu sabia que ele era aleijado, agora como ele está andando, eu não sei.
Aí eles chamam e prendem nós, porque orou para aquele homem e foi aleijado. Sabe por quê, irmão? Aquele homem foi curado. Porque o bem, irmãos, o bem, o mal hoje está no lugar do bem. E a mentira está no lugar da verdade. Hoje há uma inversão de valor, o certo está errado e o errado está certo. Uma inversão de valores. Mas só que Pedro, irmão, ele estava cheio, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de fé. É o que nós temos que encher, irmão, a nossa vida de fé, encher do Espírito Santo. Aqui, glória a Deus, aqui quarta-feira, irmão, está descendo fogo do céu aqui. Está descendo fogo santo, porque o fogo santo aí não faz mal a ninguém. Hebreus 10, não sei se é 27 ou 28, fala que Deus é fogo consumidor. Então Deus está mandando o fogo nos purifica, o fogo nos dá ousadia, o fogo nos ajuda a ser uma outra pessoa, a ser uma pessoa ousada, igual foi Paulo, igual foi Pedro, igual foi Silas, igual foi os apóstolos da igreja primitiva. Que pode acontecer hoje? 5, 29 e 30, para nós encerrar. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai prestando atenção. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos mataste, suspendendo-o no madeiro. Suspendendo no madeiro. Está dando para entender, irmãos? Ousadia. Eles estavam sendo perseguidos? Estavam. Mas vocês matou Jesus. Vocês suspendeu Jesus. É igual o judeu. A mentira do judeu, você pegar a Mateus 28, você vai a mentira do judeu. Eles pagaram o soldado para mentir que roubaram o corpo de Jesus. E até hoje, corre lá a mentira, que era mentira para muitos. Para os judeus, muitos judeus não acreditam em Jesus, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele está ao lado do Pai, e o Pai está dizendo, aqueles são meus filhos amados, a quem eu comprazo. Foi comprada, a igreja que foi comprada com o sangue do meu filho, que derramou sangue, não foi homem, não compete nós obedecer a homem, mas obedecer a Deus. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém, igreja? Deus seja louvado. Que o Espírito Santo continua falando conosco, continua nos ensinando, continua nos mostrando, nos sondando, e não vendo, só Ele pode olhar dentro de nós e falar conosco. Meu filho, não tema. Eu quero você assim. Você tem que converter dos maus caminhos. Você tem que converter dos maus caminhos. Eu não quero assim. A Santa Ceia, a ceia está preparada. Venha, 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 porque aqueles que deram desculpa, que comprou junta de boi, que comprou fazenda, que casou, aqueles não é digno de participar comigo na Santa Ceia. Coríntios 11, 23, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu. Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto
em memória de mim. Quem não comer com Jesus aqui na terra, irmãos, essa Santa Ceia, não obedecer os mandamentos dele, que é em memória dele, também lá na glória, não vai participar com ele lá na glória. Então ele instituiu da Páscoa para a Santa Ceia, quando ele diz, em Evangelho de São João 1:29, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senão todos estavam condenados ao inferno, irmãos. Mas glória a Deus que Jesus morreu por todos.